Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Deixa eu primeiro me justificar aqui, eu não postei a aula ontem, estou postando a aula hoje, sexta-feira, porque sexta-feira dia 24/4, porque infelizmente eu tive um acidente doméstico e fraturei a primeira falange do quarto dedo do pé esquerdo, caiu um peso sobre o meu pé e acabou atrapalhando aí todo o meu dia e eu não consegui postar a aula, fazer tudo direitinho. Mas sem problemas. Colocarei a aula ainda hoje e vamos seguindo aí com tranquilidade. Aproveitando o tema tranquilidade, eu queria comentar com vocês algumas coisas. Primeiro, deixa eu conferir e ver se a aula está sendo gravada de forma adequada. Muito bem, parece que está tudo bem. Então, é o seguinte, alguns alunos não têm comparecido aos fóruns, feito ali o seu registro, a sua participação no fórum, e isso vai sendo, a princípio, caracterizado como falta, e isso pode trazer problemas para vocês. E alguns alunos têm também comentado aí a possibilidade de cancelamento, tudo. Então o que eu vou dizer para vocês agora é no melhor dos interesses, pensando no bem de vocês. Eu não aconselho que vocês desistam, que vocês tranquem as matrículas neste momento, porque sim, é um momento de dificuldade, mas é dificuldade para todo mundo e todos estão levando em consideração o fato da presença destas dificuldades. Então, todo mundo sabe que está difícil para todo mundo e está difícil mesmo para todo mundo. Em todos os níveis, em toda a hierarquia, de todas as empresas, todos estão passando por muitas dificuldades. É verdade que tem funcionário perdendo o emprego, mas também tem empresário perdendo a empresa. E o empresário, quando perde a empresa, gente, às vezes ele não tem benefício de salário, seguro-desemprego, e talvez antes dele perder a empresa, da empresa fechar, ele já foi lá e pegou as reservas dele e gastou essas reservas para tentar manter a empresa ok. Então não vamos apontar o dedo para os outros e achar que para o outro está fácil. Vamos entender que está difícil para todos. E estando difícil para todos, a gente precisa ser nesse momento mais compreensivo, complacente, tolerante, mais empático com todo mundo. Então nós temos ciência disso, nós sabemos que está difícil para vocês. Então não façam essa opção de desistir porque está difícil. Nós sabemos que está difícil, vamos passar por tudo isso juntos. Cada um fazendo a sua parte, cada um reconhecendo a parte do outro e entendendo a situação do outro. Então, tentem, se esforcem para fazer este mínimo de participar dos fóruns, para que a presença de vocês fique ali registrada e vocês não sejam reprovados por falta, porque quando o aluno reprova por falta, não tem o que ser feito, não tem como o professor ajudar. Tá? Quando o problema é nota, o professor consegue tomar algumas medidas ali corretas, adequadas, dentro da lei para ajudar esse aluno, que é por meio de trabalho, por meio de uma outra prova, tarefas e etc. e outras avaliações. No caso da falta, não tem como ajudar o aluno, a não ser que essa falta seja justificada. E aí quem resolve isso é a coordenação. Bom, então tentem, se esforcem para conseguir participar dos fóruns. Caso vocês estejam encontrando alguma dificuldade, comuniquem a coordenação. Eu não tenho internet, não tenho sinal, meu celular não funciona, ou algo do gênero. Comuniquem a coordenadora, eu tenho certeza que ela vai acolher bem as observações de vocês, os problemas de vocês. Eu tenho certeza que ela vai fazer o possível para resolver isso da melhor forma, ou seja, de uma forma que possa ajudá-los, tá? Então, se vocês estiverem pensando em desistir, não desistam. Se vocês souberem de alguma colega que está pensando em desistir, não desistam. Lembrar que agora, como todos estão passando por um problema, é mais fácil da gente entender e ajudar. No próximo semestre, quando tudo se resolver, se você tiver um outro problema, um problema de caráter pessoal agora, fica mais difícil da gente ajudar.
porque não é o todo, é só você, e talvez aquele problema que você esteja passando é um problema que não te dá benefícios com a instituição. Então não desistam agora, tá bom? Falo isso de coração sem nenhum interesse mesmo, pensando aí nessa possibilidade de vocês acabarem desistindo num momento que está difícil não só para você, está difícil para todos, tá bom? Muito bem, pessoal. Segundo comentário agora é com relação à prova. A prova será semana que vem. A prova é tranquila, não se desesperem. Vocês receberão um caso clínico simples, de baixa complexidade, em que vocês terão que fazer um filminho. Eu acredito que isso ocorrerá desta forma para todos os cursos, todas as disciplinas. O meu caso é assim, é um caso simples, de baixa complexidade, onde eu vou pedir que você faça um filminho de poucos minutos, 5 minutos, apresentando a resolução daquele problema. Que pode ser você sendo filmado sentado, lendo a resposta. Você pode colocar a questão, projetar a questão na tela do computador ou na tela da televisão e ir pontuando, ir me explicando, ir falando. Faça da forma que você se sentir melhor. Então, de novo, vocês podem até ler a resposta, tá? Mas não vai levantar a folha e ficar lendo assim desse jeito, né? Toma uma posição mais bonitinha ali, sentadinho, com uma roupa bonitinha, leiam com calma, com tranquilidade, como se vocês estivessem explicando para mim, não é para sair lendo feito um apressado. Leiam com calma, como se vocês estivessem explicando algo para mim. E a gente precisa desse registro, né? O porquê do vídeo. Só para atrapalhar a vida do aluno? Não, não é isso. Só para deixar o aluno nervoso? Também não é isso. É porque a gente precisa registrar, precisa ficar comprovado que vocês fizeram uma avaliação e que vocês atenderam àquela avaliação, que vocês responderam àquele questionamento. Então esse é o registro. Assim como a prova ali no papel, um documento físico de que você foi avaliado e que você respondeu, ou não, mas estava ali presente, o filme é a mesma coisa. Então façam um filminho, aí vocês precisam carregar isso no YouTube. Tenho certeza que vocês têm muita naturalidade com isso tudo, muito mais do que eu. Estou aprendendo a mexer com essas coisas agora. Carreguem isso no YouTube e aí vocês vão enviar o link. E isso tudo está sendo explicado lá no AVO. Tenho certeza que a Cris já conversou com vocês, já falou como é que é. Então, fazer isso com bastante tranquilidade. Eu sei, pode ser que mesmo assim vocês não fiquem tranquilos. Tem gente que não gosta de ser filmado. Sei, porque eu também não gosto. Mas é isso aí. Então, senta, escreve ali no papel bonitinho, deixa tudo tranquilo, liga a câmera, pede para alguém ligar, para alguém segurar ou para apoiar em alguma coisa para não tremer. Faça a sua leitura com calma, olhe para a câmera, faça a pergunta e faça a resposta, outra pergunta e outra resposta, assim por diante, bem direitinho, fechou, acabou, manda e ok. Isso não vai ser colocado no YouTube, existe ali a opção no YouTube para vocês colocarem como que é o nome? Não listado ou privado. Colocando dessa forma não fica aberto. Se alguém colocar o seu nome na internet, no YouTube, o vídeo não vai aparecer, tá bom? Que é a mesma coisa para as minhas aulas. Só vocês têm acesso às minhas aulas, para vocês que eu enviei o link. Se uma outra pessoa entrar no Google ou no YouTube e colocar o meu nome, as aulas não aparecem, porque elas não estão abertas para o público geral, tá? É só para vocês. Então vamos fazer isso com tranquilidade. Nós vamos na aula de hoje fazer uma revisão de alguns pontos aí importantes. Eu quero que vocês prestem bem atenção, até para saber onde que estão as respostas aí no material que vocês já possuem, para que tudo seja mais fácil no decorrer da próxima semana. O WhatsApp continua à disposição para quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, ok? E não esqueçam de entrar no fórum e fazer a participação de vocês ali no fórum. O semestre está quase acabando, gente. Não desistam agora, tá? Daqui a pouco isso aqui tudo passa e vocês continuam com o estudo de vocês. E lembrar que não é só a Unib, são todas as universidades do Brasil. Tá todo mundo na mesma situação. Então, por que que você vai desistir, tá?
E se alguém aí da turma desistiu, liguem para essa pessoa, peguem no pé dela, passem na casa dela com máscara e luva e enchem as paciências dela para que ela não desista, tá bom? Fiquem mandando WhatsApp, e-mail para que o coleguinha não desista, tá? Bom, então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação a isto aqui. Termoterapia. Então são aulas que nós já discutimos bastante sobre essas aulas, né? E eu quero falar aqui do infravermelho só para relembrar que o infravermelho é uma ferramenta para termoterapia, para a produção do aumento da temperatura, que funciona por sistema de radiação. O sistema de radiação é um dos 3 meios de transferência de calor. O de radiação é o meio de transferência onde não existe a necessidade de um material, de um objeto para que ocorra transferência de calor, que é, por exemplo, a luz. A luz carrega uma energia com ela e ela não precisa de água, ela não precisa da madeira, ela não precisa do ar. A luz vem lá por exemplo, vem do Sol e atravessa o espaço, que é um vácuo, e chega até nós. Então, esta luz ela não precisa de um meio físico de deslocamento para que essa onda de calor faça contato com algum outro objeto e transfira esse calor para este objeto. Isso é a radiação ou irradiação. E o infravermelho está dentro dessa categoria de transferência de calor, que é a radiação. Então é um espectro de luz, ele tem um certo um alcance de profundidade, ele aquece muito bem a epiderme, derme, o subcutâneo, mas ela não promove calor terapêutico em tecidos mais profundos, em uma musculatura grande, como por exemplo o quadríceps. Ótimo para um tendão mais superficial, um músculo mais superficial, mas para músculos de maior diâmetro, músculos mais profundos, ondas curtas não é uma boa opção. A sua indicação, que são as inflamações crônicas, lembrando daquelas diferenças entre inflamação aguda e crônica, onde a principal diferença na inflamação crônica é o seu propósito, que é o propósito de reparação tecidual, e isto eu quero que ocorra de forma adequada, então eu vou acelerar esse processo de reparação tecidual, fazendo o calor diferente da fase aguda, do processo inflamatório agudo, onde eu tenho como características a dor, o calor, o rubor, o edema e a perda de função, e essas coisas esses fenômenos não são interessantes, não são bem-vindos, e eu vou amenizar, eu vou atenuar esses sintomas por meio da queda da temperatura, por meio da aplicação da crioterapia. Então, de um lado a gente tem a inflamação aguda, de um outro a gente tem a inflamação crônica normal de um processo inflamatório, e essa fase crônica tem como característica a reparação tecidual, e eu vou acelerar isso por meio do calor, e o infravermelho é uma estratégia de indução de calor. Então tem algumas indicações, encurtamentos musculares, adêncies capsulares, adêncies cicatriciais. Eu estou falando tudo um pouco rápido, porque tudo isso já foi visto, essa aula já foi dada. E olha que interessante, pré-cinesioterapia. Cadê a nossa... Opa, só um minutinho. Nossa antena do conhecimento. Toda a informação do universo vem por essa antena. Então tá aqui. Pré-cinesioterapia. Para situações de dor, espasmo-dor, para alterações de tônus, mas também para relaxar uma musculatura, aumentar a extensibilidade do tecido, para fazer uma mobilização de uma aderência, para fazer um ganho de alongamento, para fazer um ganho de amplitude articular. Então não se esqueçam desta aplicação do infravermelho como uma pré-cinesioterapia. E aí eu mostrei algumas fotos da aplicação do infravermelho, mostrei até em animais essa aplicação. E aí a gente tem as contraindicações. Nas inflamações agudas, porque eu não... Lembrando que o calor acelera os processos físico-químicos, e eu não quero acelerar esse processo agudo, eu não quero intensificar esse processo agudo. As infecções, os edemas, feridas abertas, déficits vasculares, como as tromboflebites, os tumores, eu não vou fazer um calor ali, porque eu vou acelerar a divisão celular, eu vou acelerar o metabolismo celular, eu posso aumentar esse tumor.
Distúrbios de sensibilidade, porque se o indivíduo tem uma redução da sua sensibilidade, esse infravermelho pode estar causando ali uma queimadura e o indivíduo não sente nada. Se ele tiver uma hipersensibilidade, talvez eu não tenha alcançado uma temperatura de efeito terapêutico e o indivíduo já está reclamando que está muito quente, então também não vou conseguir aplicar o infravermelho de forma adequada. E os processos hemorrágicos, ou seja, um sangramento ativo. Conversamos sobre o racional de se aplicar um calor num processo inflamatório, infeccioso como esse daqui. Qual que era a intenção? Que a intenção aqui era o que eu não desejo na maioria das outras situações, que é intensificar esse processo inflamatório ou infeccioso. Intensificar para saltar para uma etapa onde eu quero induzir a supuração desse abscesso. Então eu quero concentrar esse abscesso e para ele evoluir para essa abertura espontânea e drenar esse material. Então isso é uma conduta, é uma estratégia, mas 99% das situações eu não aplico o calor num processo inflamatório ou infeccioso como esse daqui, tá? Aqui era só para a gente ter uma ideia de quando usar a crioterapia, quando usar o calor, né? Quando eu quero intensificar uma reação, porque aquela reação é bem-vinda, ou quando eu quero lentificar uma reação no organismo, porque aquela reação não é uma reação bem-vinda, como por exemplo a dor. Bom, falei, então era isso aqui, da parte do infravermelho. Só para relembrar aqui essas aplicações do infravermelho, a aplicação pré-cinésio, terapia dele, tá? A outra coisa que eu queria só relembrar rapidamente com vocês Pera aí, pessoal. Era essa do ondas curtas. Vamos rapidamente aqui. Então, de novo aqui, só uma recordação do processo inflamatório, nós já vimos. Então, relembrando o mecanismo de indução de calor pelo ondas curtas, onde eu gero um campo eletromagnético, porque quando uma corrente elétrica está em fluxo, ela está correndo por alguma coisa, correndo ali pelo fio elétrico, por exemplo, ela gera um campo eletromagnético, um campo em volta dela, em volta dessa corrente. E esse campo, que é elétrico e magnético, produzirá alguns efeitos magnéticos. E magnetismo nada mais é do que o fenômeno de atração por alguns metais específicos. Então existem os metais ou os elementos magnéticos que respondem ao magnetismo, antimagnéticos e os transparentes. E não é só o metal, a gente sempre pensa no metal por causa do ímã como um material que responde ao magnetismo, mas lembrar que se eu tenho um elemento químico ou uma estrutura física que tenha polaridade positivo e negativo, esse elemento, essa estrutura, sofrerá os efeitos de um campo eletromagnético. E como as nossas proteínas, elas têm um lado, uma extremidade positiva e outra negativa, as moléculas, elas têm essa característica, e os eletrólitos, que eram os íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio, hidrogênio, eles também têm uma carga elétrica. Quando eu submeto aquela região a um campo eletromagnético e, o mais importante agora, e esse campo eletromagnético sofre uma mudança, uma alternância entre positivo e negativo. Então eu tenho uma placa aqui positiva e outra placa aqui negativa. Só que essa corrente positiva e negativa, ela muda. Agora essa placa passou a ser, por exemplo, positiva, essa aqui é negativa, aí muda negativa, positiva, e depois negativa, positiva e assim por diante. E isso ocorre com uma frequência muito grande no ondas curtas. Milhões de vezes por segundo essas cargas vão se alternando.
fazendo com que os elementos químicos que possuem polaridade e que estão nesta área sujeita ao campo eletromagnético, esses elementos químicos eles ficam rodando, eles ficam se alternando por causa dessa mudança da polaridade do campo eletromagnético gerado pelo ondas curtas. E esse movimento oscilatório desses elementos, os íons e as moléculas, é que vai gerar um atrito interno entre essas estruturas que vai promover calor. Então não é a placa do ondas curtas que esquenta e fornece calor. Nesse caso, por exemplo, por condução. A gente estava falando dos sistemas de transferência de calor, a gente falou do infravermelho, que era por radiação, e aí tem o de condução. O de condução é quando eu pego, por exemplo, uma barra de ferro e ponho a ponta da barra no fogo e a barra vai esquentando e o calor vai sendo conduzido pela barra, sendo que essa parte da barra não está no fogo, mas o calor vai sendo conduzido pela barra, a barra vai ficando quente até chegar na minha mão. Então esse sistema de transferência de calor é denominado como condução. E tem o de convecção que está presente nos gases e nos líquidos, que conforme você esquenta uma parte de um líquido, esse líquido entra em movimento, muda de posição, fazendo com que outros líquidos, outras partes daquele líquido que não estão quentes, mudem de posição e recebam o calor. É a panela cheia de água no fogo, que aí a chapa da panela esquenta a água que está logo acima da panela, só que aí essa água mais quente sobe, vai até a superfície e a água mais fria desce. Isso gera um ciclo, que vai ser naquele borbulhar que a gente vê na água fervendo, que vai fazer com que o calor se dissipe por toda a água. O nome disso é convecção, sistema de convecção. Então são os três mecanismos, radiação, condução e convecção, três mecanismos de transferência de calor. Então, no caso do ondas curtas, não é por condução, não é a chapa de ondas curtas que esquenta. O calor é produzido no próprio organismo do indivíduo. Por qual meio? Por meio do atrito decorrente dessa alternância da posição dos eletrólitos e das moléculas que constituem o organismo ali desse indivíduo e que estão localizadas próxima às placas do ondas curtas, tá? Então, que está aqui, ó. Como gera o calor por meio de ondas curtas? E aí vem a explicação. A vibração dos íons, porque nós temos íons positivos e negativos, e conforme a placa do ondas curtas é negativa aqui e positiva aqui, ocorre a atração entre as cargas opostas. Então, os elementos, os íons dentro do nosso corpo, que são positivos, eles começam a se deslocar para cá. Cargas opostas se atraem. Não confundam isso com a iontoforese, hein, pessoal? O mecanismo físico é o mesmo, mas lembrar que na iontoforese não tem mudança de polaridade. Um eletrodo que é positivo é sempre positivo, o que é negativo é sempre negativo. A corrente é contínua, não é alternada. O ondas curtas, a corrente é alternada, a polaridade vai se alternando. Então, voltando para cá. Conforme esse íon vai se deslocando em direção ao eletrodo negativo, a corrente elétrica se inverte e esse eletrodo que era negativo passa a ser positivo. E agora o íon que estava indo nessa direção vai se afastar, porque cargas opostas se afastam, se repelem. Consequentemente, esse íon vai para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E esse movimento oscilatório faz com que ocorra calor. A mesma coisa para moléculas que têm suas polaridades. Uma extremidade da molécula é positiva, outra extremidade é negativa. Conforme eu aplico a corrente elétrica por meio do ondas curtas, essa molécula se posiciona de forma a ter o positivo próximo do negativo e este negativo da molécula próximo ao positivo do ondas curtas. As cargas opostas se atraem, mas na hora que eu faço a inversão dessa polaridade, e essa inversão ocorre milhões de vezes por segundo, essa molécula vai ficar vira, desvira, vira, desvira, vira, desvira, e isso vai gerar calor, tá? Por causa desses movimentos rotacionais e o atrito decorrente desse movimento rotacional, desse movimento vibratório.
Ok, aqui, aí a gente passa toda essa matéria. E o outro ponto aqui que eu preciso chamar a atenção dos senhores é com relação, vamos achar aqui, o seguinte. Além das dosagens, dos objetivos, né? Os efeitos fisiológicos. Então, na sua grande maioria, ocorre o aumento da velocidade de uma reação ou da intensidade de uma reação, aumento da extensibilidade do tecido, diminui a força muscular e a resistência à fadiga por aproximadamente 2 horas. Os efeitos terapêuticos, então se atentem a isso. Esse aqui é importante, ó, aumenta a sensibilidade do colágeno. E aqui, extremamente importante, hein? Contraindicações. Se atentem às contraindicações. Eu destaquei aqui, ó, implantes metálicos e acessórios. Então, lembrar que o ondas curtas gera um campo eletromagnético. Sendo então magnético, ele tem uma atração muito grande pelos metais, pelo ferro, por alguns tipos de metais. Então, o implante metálico, a osteossíntese, placas e parafusos são contraindicações absolutas ao uso do ondas curtas. Não se esqueçam disso, são contraindicações absolutas ao ondas curtas. Então, mesmo que você tenha todo um cenário patológico que se justifica o uso do ondas curtas, você tem todo um cenário terapêutico, um objetivo terapêutico que se justifica o uso do ondas curtas. Mas se esse indivíduo tem implante metálico, o ondas curtas é uma contraindicação para ele. Você vai ter que pensar numa outra solução para trabalhar com esse paciente, tá? Muito bem. Essas questões de sensibilidade, né, que são os cuidados que tem que ter, ok. Então eu queria só lembrar essas duas intervenções para vocês, o infravermelho e o ondas curtas. O que mais que a gente tem que relembrar aqui, muito rapidamente? Essa daqui. Então, na eletroestimulação neuromuscular, nós discutimos com mais ênfase 3 parâmetros, que era o pulso, a frequência e a intensidade. E a gente vai fazer a resolução de alguns casos aqui agora. Mas eu pedi para vocês sempre fazerem algumas analogias, algumas relações. E a relação do pulso é com o trofismo muscular. Então, sempre levar em consideração qual é o trofismo que o indivíduo apresenta para se determinar qual o pulso, qual a intensidade de pulso que você vai utilizar. E aí nós vimos usamos aqui desses exemplos uma lesão nervosa parcial, que eu vou partir do princípio que se esse indivíduo tem uma lesão nervosa de um nervo motor, ele terá então uma hipotrofia muscular muito acentuada. Eu vou usar um pulso de 700 microsegundos. Se o indivíduo tem só a hipotrofia, mas a inervação dele é íntegra, é um indivíduo que ficou imobilizado, um gesso por um longo período, ficou restrito ao leito por um longo período, eu uso um pulso de 400 a 500 microsegundos. E se o indivíduo tem um trofismo normal, um pulso de 250 a 400 microsegundos já é o suficiente para causar uma boa contração muscular sem causar um grande desconforto a esse indivíduo. E a gente poderia até dizer que um indivíduo hipertrófico com muita massa muscular, um pulso abaixo de 250 também já será o suficiente para gerar uma boa contração muscular. Então lembrar que o pulso está relacionado ao trofismo que o indivíduo apresenta. E a frequência, qual que era o meu objetivo por meio da frequência? O objetivo por meio da frequência é o tipo de adaptação que eu quero induzir nesse indivíduo. E quais eram as adaptações possíveis? Força, resistência muscular localizada e algo intermediário, que é um pouco de força e um pouco de resistência. Que tem como adaptação histológica uma maior resposta hipertrófica. Então a gente poderia dividir em 3 partes, 3 aplicações: força, hipertrofia
e resistência muscular localizada. É claro que a efetividade dessa intervenção vai depender muito de você associar o exercício físico junto com a eletroestimulação. Nós discutimos isso e eu procurei exaltar para vocês o quanto que isso é importante, essa associação entre o exercício físico e a eletroestimulação, a aplicação de forma combinada. Então, se você faz um exercício correto para força junto com uma eletroestimulação para força, usando de uma frequência voltada para o ganho de força, você terá uma probabilidade de sucesso muito maior e alcançará esse sucesso num tempo muito menor. E nós definimos ou dividimos da seguinte forma: se eu quero trabalhar resistência muscular localizada, eu vou trabalhar com frequências abaixo de 30 Hz, de 30 Hz para baixo, eu trabalho especificamente com 30 Hz. Se eu quero um trabalho de força, eu trabalho com frequências acima de 80 Hz, eu uso entre 80 e 100 Hz. E se eu quero algo intermediário, mas vamos entender esse intermediário. O intermediário aqui não é porque ele é mais ou menos difícil, é porque ele está entre esses dois extremos, logo promovendo um pouco do ganho de cada um dessas qualidades, resistência e força, que é os 50 Hz. E quando eu faço trabalhos de resistência, eu tenho como adaptação histológica o aumento do glicogênio intramuscular, e quando eu trabalho força, eu tenho o aumento de miofibrilas. Isso é uma estratégia, esse trabalho acaba gerando uma maior hipertrofia muscular, pelo aumento tanto de glicogênio intramuscular quanto de miofibrilas. Tá? Então, por isso, deste valor aqui intermediário também pode ser definido como um valor voltado para melhora do trofismo muscular e que, consequentemente, vai ganhar um pouco de resistência e um pouco de força. Então, o pulso, trofismo, a frequência, o objetivo que eu quero com aquele paciente. E aí, lembrar da intensidade, do recrutamento das unidades motoras, que o recrutamento por meio da eletroestimulação ocorre da fibra de maior calibre para a fibra de menor calibre, em função do aumento da intensidade da corrente. Logo, quanto maior essa intensidade, maior o número de unidades motoras que eu vou recrutar. Então eu preciso, ou eu prefiro, ou eu gostaria de trabalhar com a maior intensidade possível. E aí vai depender muito do limiar de dor daquele indivíduo. Se é um indivíduo que suporta bem a corrente e entende que quanto maior essa intensidade, melhor será, ou maior será o ganho muscular para ele, e isso é dito para o paciente, nós podemos conseguir aí altas intensidades, consequentemente trabalhos mais efetivos. O indivíduo é poliqueixoso, é muito álgico, não suporta bem a corrente. Ok, vale a aplicação da corrente? Vale, porque eu estou recrutando algumas fibras musculares de grande calibre, isso é importante. Mas eu perco um pouco em efetividade, mas tudo bem, tá? Bom, eu queria relembrar esses três parâmetros aqui, o pulso, a intensidade e a frequência. Muito bem, tá. Agora, então, nós fizemos essa super breve revisão. Deixa só eu dar uma olhada aqui, pessoal, ver se ainda está gravando direitinho. Parece que sim. Tá. Vamos resolver esses... São apenas 10 casos, num instantinho a gente resolve isso, é bem tranquilo. Acho que dá para aumentar um pouquinho mais, né? Vamos ver aqui agora. Aqui, ótimo. Bom, vamos lá.
Então, primeira questão aqui, o recrutamento das fibras musculares na eletroestimulação neuromuscular ocorre, e aí nós temos estas 5 opções abaixo, somente nas fibras de grande calibre, das fibras de menor calibre para as de maior calibre, das fibras de maior calibre, para as de menor calibre e espacial dependente, somente espacial dependente, e depende das características de cada indivíduo. Vamos contar até 10 para vocês responderem. Muito bem, então é o seguinte, essa aqui, a letra B, ó, das fibras de menor calibre para as de maior calibre, é o fenômeno normal de recrutamento ou de ordem de recrutamento das unidades motoras, e esse recrutamento é dependente da quantidade de carga que o indivíduo está levantando. Então é um movimento voluntário. Eu pego um peso pequeno, faço um movimento, estou usando uma fibra de pequeno calibre porque o peso é pequeno. Eu aumento o peso e conforme eu vou aumentando o peso, eu vou recrutando fibras musculares cada vez de maior calibre. Mas na eletroestimulação, esse recrutamento segue o sentido contrário, porque as fibras de maior calibre, elas oferecem menor resistência à passagem do potencial elétrico gerado pelo eletroestimulador. Então, com um pouquinho de eletricidade gerada pelo eletroestimulador, esse pouquinho passa pela membrana, pelo sarcolema da fibra de maior calibre e despolariza essa fibra de maior calibre. Enquanto que a fibra de menor calibre ainda não é despolarizada, porque ela oferece uma maior resistência à passagem desse potencial elétrico. Logo, a ordem de recrutamento das fibras musculares na contração induzida pela eletroestimulação ocorre das fibras de maior calibre para as de menor calibre. E é espacial dependente. Por que é espacial dependente? Porque depende do espaço, do local onde você coloca o eletrodo. É claro que se eu coloco o eletrodo na face lateral do meu quadríceps, independente das fibras de maior e de menor calibre, eu vou recrutar muito mais fibras na lateral do quadríceps do que na porção medial. Porque neste exemplo eu não coloquei nenhum eletrodo na porção medial do meu quadríceps, ou no vasto medial, como exemplo, tá? Então por isso que a resposta correta é das fibras de maior para as de menor calibre, que é o princípio de recrutamento da eletroestimulação, e é espacial dependente porque sempre depende do local onde eu coloco o eletrodo, do próprio tamanho do eletrodo. Um eletrodo maior, eu vou recrutar mais fibras naquele espaço, naquele local, tá bom? O pulso da eletroestimulação deve ser ajustado conforme... Então, comentamos sobre isso agora há pouco, né? O objetivo a ser alcançado, o trofismo do músculo, a capacidade máxima suportável pelo paciente, o quadro inflamatório, se a dor é aguda ou crônica, a critério do fisioterapeuta, poderia colocar aqui uma opção F, de acordo com o paciente, meio que de acordo com o paciente, porque na verdade o que vai definir o pulso é a condição muscular que o indivíduo apresenta e não a que eu quero para ele, tá? Se ele é um indivíduo hipotrófico, nós vamos usar os valores de pulso mais altos, como 700 microsegundos. Se ele tem um trofismo normal, a gente pode usar um pulso mais baixo, como 250 microsegundos, e assim por diante. Então, o que define o pulso é o trofismo, e eu nem liguei o aparelho, tá? Por isso que não é capacidade máxima suportável pelo paciente. Eu avaliei o paciente, eu vi qual é o grau de trofismo que ele tem naquela musculatura, eu nem coloquei o aparelho no paciente, mas eu já sei qual é o valor de pulso que eu vou usar com ele, tá bom? Terceira, a frequência, e aí a frequência como parâmetro, tá? A frequência da eletroestimulação neuromuscular deve ser ajustada conforme... Então foi o nosso segundo item de discussão, dentre os 3 que a gente fez uma breve revisão aqui hoje, que era o pulso, frequência e intensidade, e a gente viu que a frequência ela vai ser determinada também pelo terapeuta em função daquilo que ele quer promover naquele músculo. Então, se eu quero promover o ganho de força, eu vou usar uma frequência alta, acima de 80 Hz. Se eu quero promover o ganho de resistência muscular localizada, eu vou usar uma frequência baixa, abaixo de
próximo ali de uns 30 Hz, 30, 20 Hz. E se eu quero fazer algo intermediário, um trabalho que tanto promova um pouco de ganho de força e um pouco de ganho de resistência, pensando bem em funcionalidade, até promover um pouco mais de hipertrofia naquele músculo, eu vou usar uma frequência moderada que é próximo de 50 Hz. Tá? Então a resposta correta aqui é a letra A. O objetivo a ser alcançado, não é o que o paciente apresenta, é o que eu quero melhorar nele. Força, resistência muscular localizada ou hipertrofia. Tá? E aí a intensidade da eletroestimulação neuromuscular, que deve ser ajustada conforme a gente tem as mesmas opções, o objetivo a ser alcançado, o trofismo do músculo, a capacidade máxima suportável pelo paciente, ou o quadro inflamatório, ou quadro de dor aguda ou crônica. Então a gente viu que o objetivo a ser alcançado é a frequência, o trofismo do músculo é o pulso e a intensidade, resposta C de Charles, capacidade máxima suportável pelo paciente. Mas vamos trabalhar com bom senso, né, pessoal? Eu não vou causar uma baita de uma dor no paciente. Eu vou informar para ele que essa intervenção terapêutica é voltada para melhorar a condição muscular dele. Quanto mais intenso, melhor. Então nós temos que trabalhar com um certo limite ali de dor, mas uma dor que não seja muito desconfortável para ele, e isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Existem indivíduos que suportam bem a dor, outros nem tanto. Atletas costumam suportar bem a dor, lidar bem com a dor. Então isso precisa ser informado para que ele possa permitir ali a melhor intervenção possível. E o quadro inflamatório, se a dor é de característica aguda ou crônica, isso era lá para o TNS. Lembra na aula do TNS? Onde na dor aguda eu vou usar uma frequência alta, um pulso baixo, na dor crônica eu vou usar um pulso alto com frequência baixa, que é uma outra discussão, mas lembrar que a gente também vai ajustar os parâmetros de intensidade, pulso e frequência no TNS, mas aí em função das características da dor. E aí temos aqui 5 casos super fáceis de resolver, tá? Então, qual parâmetro abaixo é mais adequado, na sua opinião, para o ganho de força em um paciente com uma hipotrofia muscular muito acentuada, acompanhada de lesão nervosa? Vocês usariam um pulso de 700 com frequência de 50, pulso de 700 com frequência de 30, pulso de 150 com frequência de 100, pulso de 700 com frequência de 100. Um tempinho para vocês responderem. Muito bem. Então, se é um paciente, primeiro, vamos começar pela a primeira solicitação aqui do caso clínico, que é o ganho de força. E a gente viu que o ganho de força, a gente utiliza frequências acima de 80 Hz. E a gente tem essas duas opções aqui de 100 Hz. Em um paciente com uma hipotrofia muscular muito acentuada, acompanhada de lesão nervosa parcial. Então, para situações de hipotrofia, eu vou usar pulsos bem altos, porque eu preciso de um pulso alto para conseguir promover contração num músculo que é hipotrófico. Por ser hipotrófico, ele tem pouca água, pouca ATP, pouco glicogênio, pouco eletrólitos, poucas enzimas aeróbias e anaeróbias. Então, é um músculo fraco. Para promover contração ali, eu preciso de um pulso alto. A resposta correta é a letra D, pulso de 700 microsegundos com uma frequência de 100 Hz. Questão número 6. Qual parâmetro abaixo é mais adequado para o ganho de resistência, agora, ó, resistência muscular localizada, em um atleta de corrida de longa distância? Então, é um atleta, ele faz corrida de longa distância, então ele é um atleta de resistência. A musculatura dele, esquelética, é uma musculatura que tem que tem as suas fibras do tipo 1 mais desenvolvidas, porque são fibras de metabolismo predominantemente aeróbio e de maior eficiência aeróbia.
e eu quero trabalhar exatamente isso nele. Eu quero trabalhar a parte de resistência nessa musculatura. E aí, sendo ele um atleta, não tem histórico de lesão aqui na apresentação aqui do problema, então eu estou usando a eletroestimulação apenas para melhorar o desempenho desse atleta. Estou usando a eletroestimulação como uma ferramenta de treinamento e não de reabilitação exatamente neste exemplo. Então, o ganho de resistência ficou fácil, porque se a gente for olhar a resistência, a gente já sabe que são frequências abaixo de 30 Hz, de 30 para baixo. E a gente tem como opção a letra B e a letra D, D de delta. E aí, sendo ele um atleta e não tem relato aqui de lesão, eu vou pensar que é um atleta que está em atividade, então ele não tem problemas de trofismo. Eu posso usar então um pulso de 150 microsegundos e uma frequência de 30 Hz. Tá? Se fosse um indivíduo com uma hipotrofia, eu usaria essa opção aqui, ó, de 400. Por isso que esta alternativa AD ela está errada. A frequência está certa, 30 Hz. Mas o pulso está muito alto para um indivíduo que tem uma musculatura saudável. Eu diria que até um pouco hipertrófica. Sétima. Qual parâmetro abaixo é mais adequado para o ganho, de novo, de resistência em um paciente com uma hipotrofia muscular leve? Acabei de dar a dica, né? Mas mesmo assim, vamos dar aí 10 segundinhos para vocês responderem. Muito bem. Vamos começar ao contrário agora, pelo pulso, né? Então eu tenho que olhar sempre o trofismo. E ele está me informando que é uma hipotrofia muscular leve. E a gente viu que para hipotrofia muscular leve, a gente pode trabalhar aí entre torno de 400, 500, de 250, o ideal mesmo seria 400, 500 microsegundos. A gente tem duas opções aqui, né? A primeira com 350, que não é o ideal, mas está próximo, e a D de delta de 400 microsegundos. Ok, uma dessas duas. E aí a gente vai para a frequência. Qual que era o meu objetivo, ou qual é o objetivo com esse paciente? O ganho de resistência. E o ganho de resistência é com valores de frequência abaixo de 30 Hz. A única opção que contempla as duas coisas é a letra D, pulso de 400 microsegundos com frequência de 30 Hz. Ok? Sabe o que eu me esqueci? Mas antes tarde do que nunca, nós não fizemos o nosso brinde. Saúde, pessoal. Muita força aí nessa fase, nesse momento. Não desistam. Vamos lá. Tá aqui. Questão 8. Qual parâmetro abaixo é o mais adequado para o ganho de trofismo em um paciente com hipotrofia muscular leve? Então, de novo, vamos começar pelo pulso. Então, o pulso está sempre relacionado ao trofismo. Hipotrofia muscular leve, nós já vimos, 400 ou 350 microsegundos. Só que agora o que eu quero promover nesse indivíduo, o que eu quero gerar de adaptação ali, não é especificamente força, não é especificamente resistência, é um pouco das duas coisas, ou uma outra forma da gente apresentar isso é o ganho de trofismo, porque o treino mais eficiente para trofismo, para hipertrofia, é um treino que gera tanto um pouco de adaptações de força quanto de resistência. Então, a nossa melhor opção para contemplar esse treino de valor intermediário é esse aqui de 50 Hz. Então, a resposta correta, letra A de alfa, pulso de 350 microsegundos e uma frequência de 50 Hz. Bem tranquilo, né, pessoal? Só pegar o jeito aí de pensar em pulso e frequência e lembrar que em todas essas situações, em todas elas, quanto de intensidade? A máxima possível, aquela que o paciente tolera,
e o grau de desconforto que ele vai suportar ali vai depender muito dele. De novo, tem atletas que suportam trabalhos muito dolorosos e tudo bem, ele lida bem com isso. Não quer dizer que não esteja doendo, está doendo, mas ele lida bem com isso. E tem gente que com um pouquinho de dor fica muito desconfortável e não lida bem com essa dor, então eu não consigo trabalhar com altos valores de intensidade, mas eu vou buscar a máxima intensidade que essa pessoa suporta, tá? Dentro do limiar dela, dentro da sensibilidade dela. Então, para todas as situações, a intensidade é sempre a mais alta possível. E agora, esse aqui já foi? Já foi. Caso 9. Qual parâmetro abaixo é mais adequado para o ganho de trofismo em um paciente com uma hipotrofia muscular leve, acompanhada de lesão nervosa total? Então é semelhante ao de cima, né? Porque o de cima nós também queríamos ganhar trofismo, só que em um paciente com uma hipotrofia muscular leve. Agora a gente também quer ganhar trofismo, só que em um paciente com uma hipotrofia muscular. Opa, deixa eu ver aqui. É uma hipotrofia muscular leve, só que está acompanhada de lesão nervosa total. Quase que eu durmo aqui um tempinho aqui para vocês responderem. Tudo bem? Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Vamos fazer um por um aqui. Pulso de 700 microsegundos. Lesão nervosa parcial com uma hipotrofia bem acentuada. Frequência de 50 Hz, é o valor intermediário, um pouco de força, um pouco de resistência, trofismo. Pulso de 400 microsegundos, para quem tem uma hipotrofia moderada, sem lesão nervosa. Então, é um indivíduo que ficou engessado por um longo período, que fez uso de fixador externo, um indivíduo que ficou acamado por muito tempo. E a frequência de 50 Hz, também um trabalho de trofismo, um trabalho que promove um ganho um pouco de força, um pouco de resistência. Pulso de 150 microsegundos, para quem tem o trofismo absolutamente normal, ou até para quem é hipertrófico, para quem tem uma musculatura muito saudável, musculatura treinada. E frequência de 100 Hz, que é para o ganho de força, acima de 80 Hz, ganho de força. Então isso aqui é o que eu faria com o atleta, não pós-lesão, o atleta em treinamento, ele está treinando junto com a eletroestimulação, tá? E aí a resposta correta, letra D, de nenhuma das alternativas acima. Por quê? Porque eu cito aqui na introdução que é um paciente que tem uma lesão nervosa total. Em todas as outras situações eu comentei que era lesão nervosa parcial. A eletroestimulação neuromuscular, ela precisa de um pouco de inervação ali do neurônio motor para que ocorra a contração muscular. Se o indivíduo tem lesão nervosa total, a eletroestimulação neuromuscular não consegue promover contração ali. O que eu preciso para promover contração num músculo que está totalmente denervado? Corrente galvânica, corrente contínua, corrente que nós discutimos já numa aula passada, que é a mesma corrente que a gente usa para fazer a iontoforese. Essa corrente, a galvânica, também denominada como corrente contínua, ela consegue promover contrações musculares em músculos denervados. Mas aí a questão que se segue é a seguinte: para que eu vou fazer isso? Né? Se esse músculo não tem função, se o indivíduo não tem controle neuromotor sobre esse músculo, por que eu ficaria ali fazendo tanta eletroestimulação com esse indivíduo? Então isso é uma coisa que precisa ser questionada antes de se fazer esta opção. Então, para essa situação exposta aqui, nenhuma dessas correntes ou dessas combinações consegue promover contração muscular efetiva nessa musculatura. Resposta correta, letra D de delta, nenhuma das alternativas acima. Nosso 10º caso,
Qual parâmetro abaixo é mais adequado para o ganho de força muscular em um atleta que compete levantamento de peso? Então, vamos partir do princípio de que ele é atleta, então ele já tem bastante massa muscular, principalmente porque ele compete num esporte que gera grandes adaptações musculares, que é o levantamento de peso, não tem nenhum histórico de lesão sendo apresentado aqui, então o objetivo dessa eletroestimulação é efeito de treinamento mesmo, treinamento associado com o exercício físico, e o objetivo com ele é o ganho de força. Se a gente for pensar no ganho de força, a opção que nós temos é essa aqui de frequência de 100 Hz. E se a gente levar em consideração que ele é um atleta e que ele tem já muita massa muscular, eu teria essas duas opções aqui, pulso de 150 e pulso de 150. Letra A, pulso de 700 microsegundos para quem tem hipotrofia muscular severa acompanhada de lesão nervosa parcial, por exemplo. E pulso de 400 microsegundos para quem tem uma hipotrofia muscular também severa, de moderada para severa, mas que tem uma inervação íntegra, que é um indivíduo que perdeu muita massa muscular porque ficou muito tempo imobilizado, com um segmento corpóreo imobilizado. Então sobraram essas duas, pulso de 150 microsegundos, mas a única destas duas opções que atende este quesito, que é o ganho de força, é essa com frequência de 100 Hz. Tá? Então a letra correta aqui, a resposta correta é C de Charlie. Muito bem. Só dar uma olhadinha aqui na gravação. Ótimo. Então, pessoal, para a prova de vocês, eu vou expor um caso, ele não será tão simplista como esse aqui, tá? Na verdade, o caso de vocês, não preciso olhar lá, se envolve a parte de eletroestimulação. Mas lembrar que toda a matéria cai para esta prova. Mas muito mais tranquilo que isso é a maneira como vocês vão responder, que é absolutamente tranquila, né? Vocês vão pegar ali a questão, elaborem uma resposta, coloquem isso no papel com clareza, deem uma lida em voz alta para treinar, leiam com calma, com tranquilidade e façam a filmagem de vocês apresentando essa resposta. Leiam primeiro o problema, leiam a pergunta, leiam o caso, indivíduo assim, assado, não sei o que, pergunta-se A, B, C, D. A, B, C, D não são alternativas como aqui, tá? Pergunta A, pergunta B, pergunta C. E aí respondam cada uma delas com tranquilidade. Se quiser projetar numa tela de computador e ir falando o caso e respondendo item por item e lendo a resposta para fazer isso com tranquilidade, pode ser feito dessa forma. Não quer ler nada, quer falar com as próprias palavras, criando ali a resposta, também pode, não tem problema, mas não vai se atrapalhar muito, hein? E acabar falando coisa errada. Mas é importante. Não se preocupem tanto com a qualidade do filme. Procurem fazer um filme bonitinho, uma coisinha legal, mas eu não quero que isso seja um empecilho. Ah, eu não fiz porque eu fiquei com vergonha, eu não fiz porque meu celular é ruim. Nada disso. Façam com o que vocês têm de recurso. Se preocupem com a luz, acendam a luz do ambiente, acendam o máximo de luz para manter o ambiente bem iluminado. E coloquem o celular de preferência apoiado em algum local. Mas se não tiver, não tem problema, peça para alguém ir filmando. Peça para esse alguém ficar sentado, com o cotovelo apoiado, para o braço não tremer tanto. Então todas essas dicas ajudam vocês a fazer um filminho legal. E não se preocupem, o filme não ficará aberto ao público comum. Tá? Isso fica só pra gente e, se eu não me engano, isso pode ser conversado com a Cris depois, talvez depois do período de prova, vocês podem remover o filme, eu não sei, isso precisa ver com a Cris, ok? Mas caso alguém fique desconfortável de deixar o vídeo lá no YouTube, mas lembrar que existe a opção do vídeo ficar bloqueado, aberto apenas para quem tem o link. Então vocês vão colocar o link lá, eu teria acesso ao link e eu vou conseguir visualizar o vídeo de vocês. Lembrem-se que existe prazo para isso, que eu acho que é até sexta-feira da semana que vem. E mesmo assim, esta semana e semana que vem vocês precisam participar do fórum, tá bom?
para garantir ali a presença de vocês. Mas o fórum está aberto até o dia 30, tá? Bom, é isso, pessoal. Então, mais uma vez, firme, força, não desistam, vamos seguir em frente, está quase acabando, falta pouco, depois a gente recupera tudo isso, depois a gente faz as aulas práticas e põe tudo isso em dia. Vamos se preocupar com o agora, fazer tudo conforme está sendo solicitado, inclusive as regras de quarentena, continuem tomando os cuidados necessários, não relaxem com relação aos cuidados pessoais. Tem muita gente relaxando, a sociedade está relaxando de uma forma geral e isso pode ser muito perigoso. Então continuem firmes com relação aos cuidados de higiene, aos cuidados do coletivo e do social. Tá bom? Beijo para todos, se cuidem. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Tá? Tchau, tchau, gente. Obrigado.